Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Bom, o vídeo de hoje não é um vídeo tão legal, né? Não é um vídeo alegre, porém é um vídeo muito importante para mim e como sempre eu digo, quando eu trago um vídeo desse aqui no meu canal, é para de certa forma alertar ou ajudar alguém, não para expor algo da minha vida. E se for para expor, como sempre, né, repetindo, é que possa ajudar alguma pessoa, né? Para quem me segue já sabe que eu perdi a minha mãe no ano de 2012 e logo em seguida, no ano de 2013, eu perdi a minha avó também. Eu fui criada pelas duas, não fui criada por pai, então elas eram os meus alicerces na vida e essas perdas foram desastrosas para mim. Quando minha mãe faleceu, eu estava num processo de finalização da minha faculdade de letras, onde eu estava prestando, né, já estudando para o processo seletivo para professora de inglês e português. Então eu estava num momento crucial, cansativo, mas muito importante da minha vida e extremamente orgulhosa. Minha mãe estava de mim, pois o sonho dela sempre foi me pagar uma faculdade, porém ela nunca pôde, mas ela me deu muito mais do que pagar uma faculdade. Ela me ensinou a ter caráter e a correr atrás dos meus sonhos, e assim eu o fiz. Eu dei orgulho para ela até o último dia de vida dela. Bem, vocês devem saber que quando nós perdemos alguém assim para uma morte repentina, nós ficamos desnorteados a princípio e buscamos saber o porquê, né? A primeira coisa que nós buscamos saber é o porquê, o motivo daquilo quando uma pessoa não tem uma doença aparente, né? Morreu do nada, geralmente é isso que nós dizemos. Então, a partir do momento que minha mãe faleceu em 2012, ela estava na residência dela e era pela manhã, né, de um dia comum, ela caiu, teve um mal súbito, caiu, acabou caindo de forma errada, com esse mal súbito, quebrou o pescoço e faleceu aqui na sua residência. A partir de tudo isso, a partir de tudo que aconteceu, eu passei a investigar essas possíveis causas que levaram ao falecimento da minha mãe. Então eu passei a conversar com pessoas, eu passei a questionar médicos. Sim, eu marcava consultas com médicos apenas para perguntar a respeito daquilo que constava no atestado de óbito dela. Eu até mesmo cheguei a fazer exames médicos em mim para saber se eu também tinha algum problema, porque ela faleceu por algo chamado tamponamento cardíaco. Então eu procurava saber o que era isso, o que causava isso, o porquê disso e etc. E eu fui realmente fazendo um trabalho de investigação do porquê que chegou a ela ter isso, a ela chegar a falecer. E isso, eu sei que as pessoas vão achar estranho, algumas, né? Mas quem perde um ente querido sabe que é totalmente normal. Nós queremos saber o porquê, por que que faleceu, por que que morreu e querer buscar um porquê, e isso não traz a pessoa de volta, nós sabemos, mas nós queremos buscar.
Minha mãe, ela sempre trabalhou fora. Vou contar um pouquinho rapidinho sobre a minha mãe. Ela sempre foi uma pessoa maravilhosa, uma pessoa sempre sorridente. Eu nunca vi minha mãe chorar, jamais. Ao menos para nós não, né? Ela sempre trabalhou fora. O trabalho para ela era a força motora da vida dela. E uns anos antes do falecimento dela, ela foi obrigada a parar de trabalhar para cuidar da minha avó, que estava acamada. Minha avó tinha mais 2 filhos, porém uma tia doente, que não tinha condições de cuidar dela, e um tio que não fazia questão alguma de cuidar da minha avó ou de pagar alguém para cuidar da minha avó, mesmo ele tendo condições financeiras. Família, né? Então sobrou o fato de cuidar da minha avó sozinha para minha mãe. Então minha mãe foi obrigada, depois de muitos anos trabalhando fora, nunca parou nem para criar a gente, para cuidar da gente, sempre trabalhou fora, sempre teve a vida dela independente, enquanto minha avó cuidava da gente, crianças, em casa. Então ela sempre teve essa vida fora. Então ela foi obrigada a parar, ficar em casa, cuidando de uma pessoa difícil, que minha avó era, extremamente amorosa, maravilhosa, porém difícil. Então minha mãe foi obrigada, foi vista cuidando de uma pessoa idosa dentro de casa, sem trabalhar, vivendo com uma aposentadoria. Então isso para ela foi o que começou a adoecê-la. Ela jamais reclamava, às vezes falava uma coisinha aqui, falava uma coisinha ali, mas sempre tentava não deixar transparecer. Então minha mãe ficou nesses cuidados com a minha avó por mais de 3 anos, e minha avó foi adoecendo. Ela foi deixando de andar, foi andando com andador, ela urinava na roupa, então foi muito difícil para minha mãe. Eu comecei a ver a minha mãe triste, eu comecei a ver minha mãe envelhecer muito rápido, ela começou a fumar demais, ela começou a se entregar demais, ela começou a se automedicar, a pressão subir demais, e não reclamava, né? Então, como eu falei, para uma pessoa que sempre teve uma vida muito independente, isso é completamente difícil. Mesmo na minha correria louca de estudar, cuidar da minha filha, que na época era pequena, e estudar para o concurso e trabalhar também. Eu saía às 5, voltava meia-noite, fazendo faculdade, trabalhando, cuidando de casa, cuidando da minha filha. Eu questionava ela porque eu percebia ela triste. Só que quando ela via a gente, ela disfarçava, ela mentia, né? Ela disfarçava. Só que eu sentia nela. Ela falava, algumas vezes ela falou antes de falecer. Ela teve até um dia que ela falou assim: filha, eu acho que desse ano, foi no ano que ela faleceu, ela falou assim: filha, eu acho que desse ano a sua avó ela não passa, e aí eu vou voltar a trabalhar. Olha só para vocês verem, ela ainda tinha esperança de voltar a trabalhar. Ela falou assim: filha, eu acho que desse ano a sua avó ela não passa e eu vou voltar a trabalhar, eu vou ter minha vida, mas Deus sabe o que faz, né, filha? Ela falava assim pra mim, eu lembro até hoje, tá? Isso foi em 2012. Eu falei: não, mãe, Deus é que sabe, né, mãe? A gente não sabe. Mas eu sentia nela muito triste. Ela tinha uma tosse que não era só por causa do cigarro, ela tinha uma tosse persistente e ela se automedicava com xarope. Minha mãe, essa tosse não é normal.
essa tosse seca, sabe? Essa tosse esquisita. E ela falava de uma coisa que ela sentia por dentro. O que é essa coisa que você sente por dentro? Ela falava, filha, eu tô sentindo uma coisa por dentro, eu não sei explicar, é a tristeza. Ela não queria dizer. Eu falava, mãe, você não tá triste? Você não quer fazer um passeio? Você não quer ir um pouco visitar alguém? Você não quer visitar a sua ex-patroa? Você não quer fazer alguma coisa? Ela, não, eu não posso, filha. Não tem com quem deixar sua avó. Você não pode, ninguém pode. Então ela estava triste. E dias antes dela falecer, teve um ocorrido, né, em casa, na casa dela, no caso, com alguém da família que magoou muito ela, que chateou muito ela. Muito assim, de uma forma que abalou ela demais, demais, né? Então isso foi talvez o último prego do caixão dela, né? Enfim, mas dias antes, né, eu fiz um dossiê, para vocês terem ideia. Isso aqui foi durante alguns anos, eu fui perguntando para algumas pessoas, fui questionando e fui anotando, aí eu separei os principais. Algumas pessoas me contaram relatos dela, tá? Durante os tempos foram passando, algumas pessoas eu fui encontrando no caminho, falaram, antes da sua mãe morrer, eu encontrei com ela, ela me falou tal coisa, sabe? Deus foi mostrando e a pessoa foi falando. Encontrei com a sua mãe uma semana antes dela morrer, ela falou tal coisa pra mim. Uma amiga minha que trabalhava no posto me contou que ela foi no posto, olha só. Dias antes ela procurou o posto com pressão alta, taquicardia. O que é taquicardia? Coração acelerado. Reclamou de insônia, ela não estava dormindo mais. O Rubens chegava na casa dela de manhã para tomar um cafezinho, sempre ele ia visitar ela com a Stephanie, tanto é que ele e a Stephanie encontrou ela lá, já falecida, entendeu? De manhã. Ela não dormia. Ela falou pra mim que não dormia mais, porque minha avó gritava à noite, minha avó não deixava ela dormir, minha avó se urinava, era muito difícil para ela. Ela estava já com a cabeça a mil, né? Reclamou de insônia, pediu um calmante. Isso aqui é relato da minha amiga enfermeira que atendeu ela. E remédios para pressão alta. Ela pediu e a gente encontrou isso em casa. E que ela demonstrava uma tristeza aparente. Dias antes da morte, tá? Dias antes da morte, ela apresentou isso daqui. Isso aqui consta até nos documentos, se for pegar, né? Esse é o relato da minha amiga que atendeu ela no posto. Então, assim, por que eu digo que a minha mãe morreu de depressão? Porque, como eu já falei pra vocês, a depressão, ela mata. A tristeza, ela mata. Quantas vezes vocês já ouviram dizer de um casal que viveu anos juntos, um faleceu, um mês depois o outro faleceu? Quantas vezes você já não ouviu de uma mãe que tinha um filho, perdeu, tempos depois ela foi junto? Tristeza mata. A minha mãe faleceu de tristeza. A tristeza levou ela a ter pressão alta e se automedicar. Levou ela a estar com o coração inchado, levou ela a insônia,
levou ela à tristeza profunda, coisa que minha mãe nunca teve, nunca. Minha mãe era conhecida como a pessoa mais feliz da cidade. O velório dela lotou de pessoas, não tinha aonde entrar pessoas. Ela era amada por todo mundo. Minha mãe não podia ir comprar um pão e falar, eu vou 5 minutos comprar um pão. Ela levava 4 horas para comprar um pão, porque ela parava com todo mundo. Então, assim, era uma pessoa muito querida mesmo. Então você fala, Lina, por que você foi buscar tudo isso para te machucar mais ainda? Eu não sei. Eu não sei explicar para vocês o porquê que eu fui buscar. As coisas foram acontecendo. As pessoas foram aparecendo na minha vida e falando. No começo eu não queria nem sair de casa. Nos primeiros dias eu não queria nem sair de casa, porque todo mundo conhecia minha mãe. Todo mundo me parava na rua para falar da minha mãe. Eu fiquei com trauma de sair de casa para ir num supermercado, porque eu era parada por todos para falar meus pêsames, sua mãe não sei o que, sua mãe não sei o que lá. Eu fiquei meses sem conseguir ir no mercado. Anos sem conseguir. E depois que foi passando, como eu falei, essas pessoas foram chegando em mim. Falou, Lina, você acredita que quando sua mãe faleceu, né, depois que sua mãe faleceu, eu fui lembrar que dias antes ela me comentou tal coisa. Ela comentou que estava triste, ela comentou que estava com uma dor no peito, ela comentou que estava acontecendo tal coisa lá na casa dela, que tinha discutido lá com o fulano, que o fulano lá estava brigando com ela e não sei o que. E eu fui ligando uma coisa na outra. Eu falei, minha mãe morreu triste. A pessoa mais feliz que eu conheci morreu triste. Isso para mim é extremamente cruel. Cruel. Porque um dia antes do falecimento dela, eu lembro até hoje o olhar da minha mãe, era um olhar vazio. Vazio. Tinha uma escadinha de terra que a gente subia. Eu cheguei tarde nesse dia, que eu fui até a cidade para tirar um dinheiro que eu tinha pego. E eu lembro que nesse dia tinha sobrado um dinheirinho e eu tinha tirado 100 reais. Eu ia conseguir dar 100 reais para ela nesse mês, para ajudar ela. E eu tava muito feliz. E minha mãe, quando a gente dava 10 reais para ela, ela fazia uma festa. E eu tava muito feliz, porque eu tava dando projeto na escola e eu consegui dar 100 reais para ela. E eu cheguei toda feliz e para buscar a Stephanie, que ficava na casa dela. E ela olhou assim para mim com um olhar tão vazio que eu senti dentro de mim o vazio. Eu senti dentro de mim. Eu subi animada, subi contente. A Stephanie veio vestida com a camisola da avó dela, que ela estava brincando, ela era criança, estava com os sapatos da avó dela, estava brincando. Eu feliz, eu olhei para minha mãe olhou para mim com um olhar vazio. Aí eu falei, mãe, eu trouxe 100 reais para a senhora, para amanhã a senhora comprar uma mistura. Ela nem pegou o dinheiro. Ela falou, filha, coloca aí. E com um olhar vazio, olhando pra frente, né, naquela casa que eu mostrei pra vocês, olhando pro nada, né, que tava escuro. Eu cheguei tarde, né, da noite. Nesse dia acho que eu nem fui na faculdade mais, já era final já tava terminando a faculdade, né, era entrega de trabalhos. E ela olhando assim pro nada, ela, filha, fulano tá muito
falou muita coisa pra mim, eu tô muito chateada, filha. Tô muito triste. Aí eu falei, mãe, não liga, é assim mesmo, a senhora já conhece, já sabe como é que é. Não liga, não fica assim não, amanhã vai tudo resolver, vai tudo ficar bem e não precisa a senhora ficar desse jeito, fica bem. Aí ela tentou disfarçar, mas nesse dia ela não disfarçou. E nesse dia, antes dela morrer, foi o último dia dela viva, eu senti uma das piores coisas dentro de mim, eu senti estando do lado da minha mãe. Eu senti a dor que ela estava passando. Eu senti nesse dia a dor que ela estava passando dentro dela. Então eu falo para vocês, a tristeza, ela mata. E eu sinto muito, muito. Todas as vezes que eu oro, eu peço para Deus que hoje ela possa estar sorrindo novamente, como ela sempre sorriu. Todas as vezes que eu lembro dela, sempre foi sorrindo ou chorando de alegria. Então eu consigo hoje passar por cima disso, mas demorou muito. Como eu falei, eu não tive luto, não tive tempo. Depois em seguida foi minha avó, mas minha avó foi mais fácil porque ela queria ir, ela queria partir porque era a filha dela. Elas viveram juntas a vida inteira, então a gente entendia. Minha avó estava muito doente, então você entende que uma pessoa muito doente vai partir, é diferente, né, o processo de luto, e foi bem complicado. Hoje é mais fácil falar sobre isso, e falar alivia, falar cura. Tem gente que fala, não fala sobre isso, você fica falando sobre isso, precisa falar. Você precisa falar a respeito. Falar cura, né? Todo um processo de terapia se passa falando. Você senta num divã de um psicólogo, de um psicanalista, e você fala. Você fala dos seus traumas. Então falar é curativo. Hoje eu consigo falar. Houve épocas que eu não conseguia citar o nome da minha mãe. Eu não conseguia falar a palavra mãe. Hoje eu consigo falar, a mãe fazia tal coisa. Olha, a mãe, sabe? Lembra que a mãe fazia isso? Lembra que a mãe aquilo? A mãe... Eu consigo fazer isso hoje. Mas houve épocas em que eu não conseguia. Eu não conseguia, por exemplo, ver uma pessoa junto com a mãe da pessoa. Houve época que eu tinha inveja de ver a pessoa ter uma mãe do lado. Sim, estou sendo sincera, como eu sou com vocês. Houve época de eu ter ódio de ver que a pessoa tinha uma mãe e tratava mal. Eu tinha vontade de esbofetear a cara da pessoa. E quantas pessoas eu já xinguei de falar, você tem uma mãe, você toma vergonha na sua cara, você trata sua mãe desse jeito. Quantas pessoas eu fiz isso? Estou sendo sincera. E se você faz isso, se você tem uma mãe boa, estou falando uma mãe boa, que te ama, que te trata bem, que cuidou de você e você trata mal, você é uma péssima pessoa. Acorda pra vida. Sabe? Mãe é tudo na vida. Eu daria acho que tudo na minha vida para ter mais um dia com a minha mãe. E eu não posso ter. Tudo que eu tenho são as lembranças maravilhosas que ela deixou para mim.
São as fotos, as lembranças incríveis, os momentos incríveis que eu passei com ela na infância, quando a gente viajou junto, quando a gente passeou junto, e tudo isso eu tento reproduzir com a minha filha hoje. Então é maravilhoso. Foi as trevas? Foram-se. Passou as trevas. Então o que eu quero dizer para vocês sobre tristeza, sobre depressão também, que vocês têm que estar cientes que depressão mata. Depressão mata. A gente precisa cuidar. Cuidar, porque às vezes a gente fala assim, a depressão só é verdade quando a pessoa tira a vida dela. Venhamos e convenhamos, né? Depressão ela só é verdade quando a pessoa tira a vida dela. Vamos parar de ser hipócrita, tá? Só que a depressão ela não mata só dessa forma. Ela pode levar a pessoa a perder a vida de outras formas. A pessoa pode parar de comer, ir adoecendo, pode ir criando uma anemia, às vezes a família nem percebe, e várias outras doenças pode desencadear. A tristeza mata. Então preste atenção, cuidado se você tem alguém que você vê que está muito doente, que está muito triste. Cuidado, toma cuidado, presta atenção, cuida mesmo, sabe? Cuida mesmo de quem você ama, porque a gente só tem uma vez, a gente só tem uma chance, e depois já era, sabe? Eu sempre vou ter a minha mãe comigo, eu sempre vou falar dela, falar cura, e hoje eu posso dizer que eu tô curada, com cicatrizes, lógico, como tantas outras cicatrizes que eu tenho, muitas cicatrizes, mas eu fiz o melhor que eu pude, e ela faleceu eu estando bem com a minha mãe. Isso é o melhor. Você saber que a pessoa faleceu, mas que você não tinha nada, não devia nada, sabe? Que você estava bem com a pessoa. Que eu falei, mãe, eu te amo, e fui para casa dormir. Não tem sensação melhor do que essa. De que eu falei, mãe, eu estou entregando meu trabalho de TCC, estou estudando para o concurso de professora, eu vou ganhar bem, mãe, vou ganhar bem e vou comprar um carro e a gente vai viajar, a gente vai passear. E ela, filha, se Deus quiser a gente vai sim. Infelizmente não foi assim que aconteceu, né? Mas hoje, cada vez que eu pego meu carro, que eu viajo, que eu faço as coisas, ela não sai da minha cabeça. Ela sempre tá aqui. Tudo que eu faço, ela tá dentro de mim, ela tá dentro da minha cabeça. Então é isso. Faça o que você pode pela pessoa que você ama, enquanto você pode. Porque a vida nos surpreende, tá bom? Um grande beijo. E cuide de quem você ama, porque amanhã pode ser tarde demais. E nunca deixe de dizer para a pessoa que você ama o quanto você a ama, tá bom? Beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau!